com o Sr. Menck que nós seríamos pontuais para iniciar o painel. E estamos com 1 minuto antecipado. Vamos começar bem no horário. Esse painel, ele vem de encontro às obrigações estatutárias da academia, de educação para a saúde para a população e até para os próprios médicos, e é graças a um esforço do professor Menck e do Dr. Sérgio, diretor de cursos, que elaboraram com bastante, vamos dizer, detalhamento, e nós teremos realmente oportunidade hoje de manhã de ouvir um tema relevante, que é a prevenção do câncer de mama e também de colo de útero, mas focado num tema, numa área que é do Covid, que é de interesse contemporâneo e de muita relevância, repito. Para dar início, eu passo a palavra ao Dr. Sérgio, se ele quer dizer alguma coisa a respeito, e, na sequência, o Dr. Carlos Menck vai tomar conta de todo o processo do painel. Obrigado, presidente, pela deferência, mas já havia combinado hoje de manhã que o Dr. Menck assume a partir desse ponto e coordenará toda a atividade. Muito obrigado. Então, Dr. Carlos Menck, tens a palavra e a condução dos trabalhos. Bom dia, confrades, confreiras. Vocês não imaginam a minha alegria em participar desta reunião que, para nós mastologistas, é tão importante. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao presidente Luiz Lavinsky e toda a diretoria, em especial ao diretor científico Sérgio de Paula Ramos, a possibilidade, a cessão desse espaço, desta reunião magna, para dedicarmos 1h30 ao Outubro Rosa. Estamos em setembro ainda, não é, gente? Não é o outubro, mas como a nossa reunião ordinária cairia no dia 30 de outubro, não seria de bom senso realizar algo semelhante naquela data, então antecipamos para agora. De uns tempos para cá, vocês devem ter, nos últimos anos, 5, 10 anos, vocês notaram que todos os meses do ano se coloriram, passaram a ter cores para conectá-los a campanhas de saúde, de conscientização de determinadas doenças. Estamos no setembro amarelo, que é o da depressão, do suicídio. Vamos para o outubro rosa, segue-se o novembro azul do câncer de próstata, e lá em dezembro vem o laranja do câncer de pele. Mas quem começou toda essa jornada educativa, vamos chamá-la assim, foi o Outubro Rosa, tendo iniciado na década de 90. Então, eu reforço isso que foi dito pelo presidente e pelo nosso diretor científico, que esta é uma atividade em apoio às ações do Outubro Rosa, cumprindo a missão institucional da nossa academia estatutária. Consta lá no artigo 3º o apoio às campanhas, às ações de saúde pública. E é isso que nós estamos fazendo aqui no dia de hoje. Então, organizamos esse painel correlacionando
o Outubro Rosa e os efeitos da pandemia sobre o diagnóstico e o tratamento do câncer de mama. Já estamos há quase 2 anos e meio a essa tragédia e teve reflexos muito profundos em ambas as áreas. Vamos ver como tudo começou. Em 1992 surgiu a primeira atividade, digamos, entre aspas, de Outubro Rosa, com a Corrida para a Cura, Race for Cure, promovida pela Fundação Susan Komen, de Nova York. Essa corrida em que aí nasceu o Cor-de-Rosa e a ideia de ações de conscientização sobre o câncer de mama. Mas foi somente em 1997 que as cidades de Yuba City e Lodi, são cidades da Califórnia, começaram a iluminar com a cor rosa prédios e monumentos. Daí essa moda se expandiu mundialmente. E no Brasil, o primeiro monumento a ser iluminado foi o obelisco do Parque Ibirapuera, em São Paulo, no ano de 2002. Depois, em 2008, veio o emblemático, o icônico Cristo Redentor, que em termos de monumento, representa o Brasil mundo afora. Então, foi aí que tudo começou. Aí vocês têm alguns exemplos de iluminação de prédios famosos, monumentos. Aqui, lá em São Paulo, Ibirapuera, a Ópera do Arame, Palácio Piratini, Brasília, Praça da Matriz e outros, e sempre comandando o mais bonito de todos, o nosso queridíssimo Cristo Redentor. Mas antes mesmo de Outubro Rosa se institucionalizar, houve uma campanha histórica no ano de 1989, em que a atriz Cássia Kiss, junto com o Ministério da Saúde e a Sociedade Brasileira de Mastologia, lançou na TV uma campanha pelo autoexame das mamas. Reparem aqui que hoje está havendo uma tendência a não só focar o câncer de mama, claro que ele é o mais temido, mais importante, mas também na saúde mamária como um todo, no aleitamento, na sexualidade, nas repercussões psíquicas. Então, isso é importante, essa recente mudança de enfoque. E eu gostaria de mostrar esse vídeo. Esse é um vídeo histórico, pela primeira... Reparem a época, 33 anos atrás, gente. Uma atriz famosa se dispôs a mostrar os seus seios desnudos em plena TV aberta, né, para promover o autoexame de mamas. Isso causou uma polêmica na época. Nós podemos mudar isso. 6 a cada 30 dias, você pode descobrir caroços, alterações do formato, perda de líquido. Quanto mais cedo o câncer da mama é descoberto, maiores as chances de cura. Procure o folheto explicativo. Câncer da mama, a cura pode estar em suas mãos. Então, vejam, gente, veja, pessoal, a importância dessa atitude pioneira da Cássia Kiss. Depois ela recebeu o cognome de a Musa da Prevenção. E ela fez tudo isso de forma gratuita, sem cobrar cachê.
Então, é uma eterna dívida que a sociedade brasileira, as mulheres têm, e para com ela, afora o grande carinho pelo exemplo. Seguinte, já estou terminando, e o movimento cresceu, nós temos mais de 70 ONGs espalhadas pelo Brasil, e quase todas elas filiadas à Federação FEMAMA, Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama. Vejam, não fala só em câncer de mama. E a sede da FEMAMA é aqui em Porto Alegre, presidida pela nossa colega acadêmica Mayra Calef, que está nos acompanhando com muita honra. E o trabalho não tem sido só de conscientização, chegar ao outubro, recomendar a mamografia, se examine e tal, mas de defesa de todos os direitos das mulheres que sofrem da doença e também se desenvolvendo uma forte pressão advocatícia e legislativa em nível governamental. Várias conquistas foram realizadas. A Lei da Mamografia de 2008, que tornou obrigatória pelo SUS, o fornecimento pelo SUS de forma gratuita de mamografia a mulheres acima dos 40 anos. Outras leis surgiram para facilitar o acesso. E aquela velha história, gente, se faz o diagnóstico, a mulher faz a mamografia, aparece lá uma alteração, e aí? Como elucidar isso aí? O que fazer? A biópsia, onde? Então, a questão do acesso ao diagnóstico definitivo e ao tratamento é uma área de grande atuação atualmente das nossas ONGs. E conseguiu-se também, ao longo do caminho, disponibilização de próteses de silicone para reconstrução pelo SUS. E outra área que também vem se desenvolvendo é ações junto aos planos de saúde e aos poderes públicos para garantir acesso aos novos tratamentos. Esses novos tratamentos, neste milênio, com a personalização da medicina, a molecularização da oncologia, as novas drogas os novos tratamentos estão cada vez mais caros e as nossas mulheres do povo não têm condições de acesso. Então, este é um campo em que nós estamos trabalhando muito. Seguinte, último, e aqui um exemplo de uma exitosa parceria público-privada. Em 2010, o Instituto Avon, que você sabe, é uma empresa de cosméticos, lançou um projeto para patrocinar câncer de mama. Eles têm como norma patrocinar 2 linhas de atuação: câncer de mama e violência doméstica. E então, nessa época, eles lançaram um concurso, vamos dizer assim, porque era competitivo, de instituições que apresentassem um projeto de desenvolvimento para a melhoria do atendimento de prevenção e tratamento do câncer de mama. E a nossa equipe do Serviço de Mastologia se pôs a campo e apresentamos um projeto abrangendo, essa foi a originalidade dessa proposição, abrangendo desde a prevenção até o tratamento, a reabilitação, todas as etapas de manejo do câncer de mama. E conseguimos
obter esse projeto e recebemos uma doação importante na época, 2,7 milhões, que propiciou ao Serviço de Mastologia e ao Hospital de Clínicas uma infraestrutura assistencial maior e mais qualificada para o diagnóstico do câncer de mama, tratamento. E isso possibilitou um aumento de 20%, friso, tanto na quantidade como na qualidade do atendimento. Adquiriu-se mamógrafos, ultrassonógrafos, remodelação do espaço físico e das áreas de instrumental cirúrgico. E aqui um exemplo da nossa ONG, lá do Hospital de Clínicas. Isso foi a cerimônia de inauguração do projeto, em que está o professor Biazuz, chefe do serviço, diretor do Instituto Avon, presidente do Hospital de Clínicas e este que vos fala, professor Amarílio Vieira Macedo. E aqui nós temos as nossas voluntárias da Legião Assistencial de Apoio ao Paciente com Câncer, fundada em 1991, vejam a data. Elas inicialmente prestavam suporte ao serviço de mastologia, com todo tipo de ação, de perucas, sutiãs, visitas na enfermaria, familiares, grupos de apoio. Depois foi evoluindo e hoje a LAPAC, como ela é conhecida abreviadamente, ela é o corpo de voluntariado oficial do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. E eu presto uma homenagem a esses bravos participantes e tenho orgulho de ter participado daquele começo. É mais um fruto que deu certo e que hoje nós agradecemos, e certamente as mulheres gaúchas também estão agradecidas. Essa é a introdução que eu queria fazer, e agora eu vou apresentar os participantes do nosso painel, vou apresentá-los individualmente. A primeira palestrante é a doutora Camille César Stumpf. Ela é mastologista, ela fez residência no nosso serviço, toda a sua especialização, mestrado e doutorado em mastologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e há 2 anos ela vem integrando o programa Novos Talentos da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina. Esse programa, para quem não está familiarizado, foi uma forma de trazer para dentro da academia colegas jovens, titulados, qualificados, para colaborarem nas nossas atividades. São 13 os integrantes desse programa. E hoje vocês vão ter o exemplo dessa atividade. E cada um desses 13 tem um tutor que é um membro titular da nossa instituição. No caso da Camille, eu tenho a honra de ser o seu tutor. Então, hoje, ela se integra nesse painel representando os novos talentos, como tem sido de hábito em todas as nossas reuniões. E ela vai nos falar sobre o câncer de mama, os números
e as repercussões psicossociais dessa doença. Camille, com muito orgulho, eu te passo a palavra. Bom dia, obrigada pela apresentação. Uma honra falar entre grandes nomes da mastologia e uma responsabilidade também muito grande, e uma honra falar para uma plateia, para um grupo tão qualificado como aqui tem hoje. Cumprimentando o acadêmico Menck, então cumprimento com um bom dia a todos que estão aqui. Então, agradeço, então, aqui a palavra. A mim coube, então, falar sobre o câncer de mama, incidências e repercussões psicossociais. O câncer de mama, na verdade, ele tem uma incidência muito grande. A gente sabe que mais de 40% dos cânceres não melanoma em mulheres brasileiras são ginecológicos. Desses 40%, 30%, 29,6% representam o câncer de mama. É um número bastante elevado e bastante significativo. Quando a gente fala em mortalidade por câncer de mama, também temos um número bastante elevado, considerando todos os outros cânceres. Isso são estatísticas do INCA de 2019. Então, a mortalidade do câncer de mama chega a 16,4%. Isso não é só aqui no Brasil, né? A gente tem, pela Organização Mundial de Saúde, eles fizeram um mapa e pintaram de rosa todos os países em que o câncer de mama foi o câncer mais frequentemente diagnosticado no ano de 2008. E vocês veem aqui que o mundo está pintado de rosa, né? Os poucos países que não estão pintados de rosa, talvez não estejam por um subdiagnóstico do relato do diagnóstico do câncer de mama pelas estatísticas desses países. Então, é um câncer bastante incidente. Agora, em 2021, segundo a Organização Mundial de Saúde, o câncer de mama se tornou o câncer mais comum em todo o mundo, e ele correspondendo a 12% de todos os novos cânceres. Nos Estados Unidos, a gente tem incidência pelo breast cancer, que 1 em cada 8 mulheres vão ter câncer de mama ao longo da vida, né? Em 2021, se estima 281 mil novos casos de câncer de mama. Considerando 50 novos casos de câncer, do câncer in situ, nós estamos falando de 330 mil novos casos. E aproximadamente 43 mil mulheres vão morrer de câncer de mama em 2021. Né? Em janeiro de 2021, a organização também nos relatou que mais de 3,8 milhões de mulheres têm histórico de câncer de mama, incluindo as pacientes que estão em tratamento ou as pacientes que já finalizaram o tratamento. Isso dados dos Estados Unidos. Então, não é à toa que o mundo se veste de rosa, né? O mundo inteiro pinta e colore os seus monumentos de rosa, para que a gente que tenha uma maior conscientização, que tenha um alerta a respeito disso, que as mulheres se conscientizem do cuidado, não só no Outubro Rosa, mas que seja isso o ano inteiro, mas Outubro Rosa se tornou um símbolo disso. E por que tão importante, além da sua incidência, além da sua mortalidade, o que significa para a mulher o câncer de mama? A mama é o símbolo da mulher, é o símbolo da sua maternidade, é o símbolo da feminilidade, da sexualidade. Então, a mulher se vê, quando feito o diagnóstico de câncer de mama, de uma forma, ela recebe esse diagnóstico com um impacto muito grande na sua vida, um impacto negativo na sua vida. Por quê?
Porque a mulher, ela está no seu momento auge, seja uma paciente de 40 anos, sendo uma paciente de 60, 70, ela está no momento de cuidar dos filhos, ela está no momento de cuidar dos netos, né? Pacientes que têm câncer no puerpério, com seu bebê pequeno em casa, né? Pacientes que estão no auge da sua vida profissional. De repente, descobrem um diagnóstico, fazem o diagnóstico de câncer de mama e abre-se um buraco na vida, né? Um buraco na sua frente, onde aqueles planos de final de semana na praia, viagem para cá, se tornam muito pequenos diante de tudo que passa a existir nessa paciente, né? Na vida dessa paciente. O sentimento de medo, sofrimento ao longo de todo o processo, desde o diagnóstico, terapia e de sobrevivência, né, dessa paciente, tem um impacto muito importante psicossocial. Essa paciente passa a conviver com nomes que até então ela não... que ela desconhecia, o que é o estadiamento, o que é um exame imunistoquímico, teste genético, né? Sou mutada, não sou mutada, quimioterapia, vermelha, branca. Então, essa paciente passa a conviver com dúvidas, com questionamentos que até então não passavam, né, pela sua rotina, né? E todos os outros problemas, todas as outras coisas da vida passam a ser muito pequenas diante nesse novo desafio que ela tem pela frente. Ela começa, ela tenta se olhar no espelho e, na verdade, a imagem que ela tem do câncer de mama ainda é aquela imagem de uma mama de um lado e de uma cicatriz transversal do outro lado, né? Dando uma característica, é uma imagem que ficou muito marcada e que, apesar de hoje em dia a gente ter técnicas cirúrgicas, técnicas de cirurgia plástica que já não mais nos deixam não deixam essa paciente com essa imagem, com esse resultado, na grande maioria das vezes, ainda é a imagem que a paciente vê quando elas recebem esse diagnóstico. Essa paciente, logo em seguida, pergunta se ela vai ficar com aquele turbante, se ela vai perder todo o cabelo, que o cabelo também é uma imagem, né, uma característica de feminilidade da mulher. Então, vocês imaginem o impacto disso na vida dessa mulher. Ela passa por aquela, de certa forma, e cada paciente de uma forma singular, ela passa pelas fases do luto, né? A psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross, há muito tempo atrás, ela descreveu as fases do luto, como que as pessoas lidam com isso. E a mulher, quando recebe o diagnóstico de câncer, ela passa pelas fases do enlutamento, de uma forma singular, de uma forma que cada uma, conforme as suas competências emocionais, história de vida, lida diferente. Algumas pacientes reagem assim de uma forma muito rápida ao diagnóstico, querendo se operar no dia seguinte, querendo se operar 2 dias depois, urgenciando aquilo como se aquilo não pertencesse a ela e ela quisesse tirar o mais rápido possível. Tem pacientes que negam, e aí tem aquelas pacientes que chegam muito tarde para a gente porque omitiram a sua doença de si mesmo por muito tempo. Então, essas fases de negação, de raiva, de barganha, né, de perguntar por que comigo, o que eu fiz para acontecer isso, né, e depois a depressão e a aceitação em si da doença, e aí a luta, tipo, a força que tem da paciente, aí ela demonstra força em lutar contra isso, enfrentando todas as fases difíceis que são do tratamento do câncer de mama. A gente tem
a cirurgia, temos a quimioterapia, às vezes a ordem altera, a radioterapia, mas são obstáculos muito difíceis de a gente enfrentar, principalmente porque essa mulher, ela é pega de surpresa. Ninguém está preparado para receber um diagnóstico de câncer, ninguém está preparado, nenhuma está preparada para enfrentar, e principalmente nesse órgão que é tão importante e tão significativo para a mulher. Após então, a gente tem todo esse sentimento de medo, de tristeza, de mutilação, de dor. A característica da menopausa, uma paciente, às vezes, com câncer aos 30 e poucos, aos 40 anos, que acaba indo para uma menopausa precoce, então acaba tendo todos os sintomas de uma menopausa na sua jovialidade, né? O preconceito que, querendo ou não, acontece, né? As pacientes relatam que quando elas estão sem cabelo, né, as pessoas olham diferente para elas. Então, esse medo, essa ansiedade é muito ruim. E após o diagnóstico de câncer, vem aquela palavra que eu acho mal traduzida para o português, né, que é sobrevida. Em inglês, a gente usa essa palavra survival para trabalhos científicos, para a gente comparar dados, e acabou se traduzindo e se levando assim como a paciente, após um câncer, ela é uma sobrevivente, né? Ela sobrevive ao câncer. Eu acho tão pesada essa palavra, porque pela tradução dela, por definição, sobrevida é o prolongamento da vida além de certo limite. Mas o que a gente consegue oferecer hoje é uma vida normal para essa paciente, é uma vida com qualidade. A gente tem uma gama enorme de tratamentos para que a gente consiga devolver uma qualidade de vida para essa mulher. A sobrevida, na verdade, a taxa de sobrevida, ela não prevê quanto tempo cada pessoa viverá, mas permite que a gente entenda a probabilidade do sucesso de tratamento. Só que na cabeça das mulheres, a sobrevida é assim, quanto tempo eu tenho de vida, né? Eu tenho 1 mês, 2 meses, 2 anos. Então, eu acho que esse rótulo, né, de a paciente ser a sobrevivente do câncer de mama, às vezes é muito pesado, a paciente carrega isso de uma forma muito pesada. Então, cabe a nós desmistificar esse conceito, explicando que sim, que tem que ter segmento, né? A paciente que teve um câncer de mama, ela vai seguir a vida com consultas regulares, com exames regulares, né? A gente não tem como, ela tem que ser adepta ao tratamento, porque esse câncer a gente sabe que tem risco de voltar, a gente tem o risco de recorrência, a gente tem o risco de algumas sequelas devido à quimioterapia, a gente tem consequências do uso de quimioterápicos, então a gente precisa que essa paciente fique perto da gente para que a gente faça esse segmento e ela mantenha essa qualidade de vida. Então, essa é uma palavra que assim, a gente vê muito em estudos que as pacientes carregam de uma forma muito pesada. E cabe a nós, a mastologista, e o papel fundamental nosso nesse momento é estar junto, né? Estar disponível para essa paciente. É explicar para ela todos os tipos de tratamento e técnicas cirúrgicas que a gente tem. A gente tem todo o arsenal da cirurgia plástica para a gente oferecer a essa paciente, para que a gente tenha uma reconstrução mamária, para que a gente tenha um resultado estético adequado, para que a gente tenha um resultado estético satisfatório e que essa paciente não se sinta mutilada, né? Ela não vai sair da cirurgia, na grande maioria das vezes, às vezes o câncer
nos apresenta, nos desafia, né, com algumas coisas que a gente foge um pouquinho do nosso controle, mas a gente consegue oferecer, na grande maioria das vezes, um resultado estético muito adequado. Eu acho que faz parte também da nossa função nesse início, nesse acolhimento da paciente, explicar como é que vai ser todo esse tratamento, de esclarecer a radioterapia, esclarecer as dúvidas sobre o tratamento de quimioterapia. Hoje em dia, cada vez mais as drogas são específicas. Cada dia mais a gente tem a droga específica para cada tipo de tumor. Então, a gente consegue tratar de forma muito individualizada todos os pacientes. E as consequências da quimioterapia também são diferentes em cada paciente. Cada paciente reage de forma diferente. Não dá para a gente rotular, estigmatizar de que a paciente vai ficar ruim, ela vai ficar fraca, que ela vai precisar de alguma internação devido à imunodepressão, porque existem pacientes que respondem muito bem e agem e conseguem viver durante a quimioterapia de uma forma muito normal, frequentando academias, vivendo a sua vida. Existem tumores que a gente não precisa usar quimioterapia, né? Que a gente consegue usar só hormonioterapia, que também tem as suas complicações, seus efeitos colaterais, mas é importante que a gente consiga falar tudo isso para a paciente, para que ela perca um pouco daquela ansiedade que ela tem diante do diagnóstico, diante daquele buraco enorme que se abriu diante de seus pés e que ela vai precisar passar, entender e superar. O laço rosa, né? Eu gostei muito dessa imagem que nos mostra, que ele coloca assim um desenho da mulher caminhando sobre ele em diversas fases desse tratamento, né? Ela chega de uma forma e ela vai sair bem igual, ela vai sair forte, só que ela vai ter grandes obstáculos nesse caminho. Ela vai ter muitas coisas a enfrentar e a cada passo é um novo... ela tem que se conhecer, ela tem que são novas descobertas, né? É um mundo diferente que abre para ela. Então, já finalizando, eu vou botar aqui um vídeo também de um grupo argentino em que esse rapaz começou a correr e correu por muitos minutos. Muitos minutos ele correu, isso nos deixou nervoso, e ele corria e ele encontrou um obstáculo. Ele caiu, ele levantou, deu uma titubeada, será que vou seguir? E aí ele voltou a correr e voltou a enfrentar a vida. Então, eu acho que é assim que a gente tem que passar para o paciente, é assim que a gente tem que se mostrar para ele, porque não é fácil, não é um momento... que nem eu falei, não, ninguém está preparado para isso e a gente precisa estar junto, dando toda a orientação, além da orientação técnica, a gente tem que dar esse cuidado psicológico, esse apoio psicológico. Não só nós, os médicos, né? Mas o paciente precisa também do apoio da família. Mas nós, como mastologistas, precisamos ter esse papel fundamental aí na vida da mulher. Acho que é isso. Obrigada. Obrigado, Camille, pela excelente apresentação. Correspondeu a todas as expectativas. As perguntas e comentários vamos deixar para o final. E passo de imediato à palestrante seguinte, que é a professora Andréa Damin,
do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e atual chefe de serviço de mastologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Nós vimos com a Camille o impacto psicossocial e agora eu pergunto para a professora Andréa, o câncer de mama é prevenível? As pacientes frequentemente nos perguntam isso. E qual foi a repercussão da pandemia lá no Clínicas em relação ao câncer de mama? Por favor, professora. Bom dia a todos, agradeço muito o convite, professor Menck, é uma honra participar da Academia Sul-Grandense de Medicina e espero responder esta pergunta a todos. Então, o doutor Menck me incumbiu de responder se o câncer de mama é prevenível. Primeiramente, a gente tem que se focar em qual as nossas prevenções. Bom, então nós temos 2 níveis de prevenção, né? A prevenção primária, que a gente evita a doença de ocorrer, e a prevenção secundária, que a gente, com o diagnóstico precoce, a gente vai aumentar a sobrevida, como a Camille falou, de sobrevida. Então, a gente vai aumentar o tempo de evitar a recidiva desta doença. Bom, e o que a gente tem na prevenção primária, então? O que se sabe hoje, né? É estimado que mais da metade dos casos poderiam ser prevenidos só por hábitos saudáveis e por uso de quimioprevenção, que mais adiante já vou explicar o que seria isso. Então, o que os hábitos saudáveis? A gente fica falando que tem que ter uma boa alimentação, que tem que manter o peso, que tem que fazer exercício, mas qual é o impacto disso na prevenção? Então, sabe-se hoje, então, que manter o peso saudável, principalmente na pós-menopausa, vai reduzir o risco de se ter um câncer de mama ao redor de 16%. E se uma perda mais de 10 quilos na pós-menopausa, tem estudos mostrando que essa redução pode chegar a 50%. Então, é muito importante a gente falar para os pacientes, orientar que tem que se manter um peso adequado e evitar o sobrepeso, principalmente na pós-menopausa. Além do câncer de mama, sabe-se que a obesidade está relacionada a câncer de pâncreas, câncer de intestino, né, e câncer de rim. Então, é muito importante a gente orientar os pacientes. Outra coisa que não se fala muito, e a mídia bate muito na reposição hormonal, mas não bate no consumo de bebidas alcoólicas. E as bebidas alcoólicas estão diretamente relacionadas com o aumento do câncer de mama. Tá? Aumentando a dose diária e aumentando o tempo de uso, a gente aumenta o risco de câncer de mama. E esse aumento do risco é tão importante que até em adolescentes a gente aumenta a incidência de hiperplasias mamárias, né? E esse aumento pode chegar a 15%. Em comparação a não usuárias de álcool, na pós-menopausa, em pessoas que tomam diariamente mais de 5 drinks, esse aumento também chega a mais de 50%. Então, às vezes, a gente nem pergunta para as pacientes se elas ingerem bebidas alcoólicas ou não, como se fosse uma coisa que não tivesse importância. E é muito importante, o impacto é bem significativo. A Inglaterra, nos seus guidelines, ela recomenda, tem guidelines populacionais, recomenda uma ingestão mínima de álcool. Claro que é impossível a gente proibir o uso de bebida alcoólica, mas pelo menos tentar uma redução do uso. E lá vamos para a terapia de reposição hormonal, principalmente com estrogênio e progesterona. Então, o aumento é de 10%, né, em média. Então, se a gente pensar que com hábitos saudáveis e não só evitar o uso de terapia hormonal, tem mais impacto os hábitos saudáveis do que a terapia de reposição hormonal na redução do câncer de mama. E outra coisa muito importante, que agora vários trials clínicos têm demonstrado que o exercício físico é muito importante na redução
primária, então, na prevenção primária do câncer de mama, chegando a esses benefícios a 25%. Então, vários estudos americanos demonstraram que pacientes que têm exercícios vigorosos 3 a 4 vezes por semana chegam a apresentar uma redução significativa de até 45%, 50%. Mas mesmo as pacientes que têm atividade física moderada também apresentam redução do risco. E essa prevenção primária pode ser significativa mesmo quem teve exercício físico e faz exercício físico cedo na vida, tá? Antes da menopausa. Bom, a situação aqui do Brasil, né? A gente, dados do Ministério da Saúde mostram que 55,9% das mulheres entre 45 e 54 anos apresentam sobrepeso, apenas 22% das mulheres fazem atividade física, né? E após os 65 anos, apenas 18,9% fazem alguma atividade física, o que é bem baixo. Em relação ao consumo de álcool, né? A OMS avaliou, a Organização Mundial de Saúde, então, avaliou 194 países e demonstrou que os níveis de consumo no Brasil são 30% maiores que a média mundial. E que o consumo médio mundial das pessoas acima de 15 anos é de 6,2 litros ao ano, e no Brasil atinge 8,7 litros ao ano. E entre as mulheres, dados do Programa Nacional de Saúde de 2009 demonstrou um aumento de consumo de álcool entre as mulheres, de 12,9% para 17%. Bom, falando então de quimioprevenção, as pacientes, a gente tem um risco basal, como a Camille mostrou, né? 8 a cada 10 mulheres vão ter câncer de mama nos Estados Unidos, aqui é um pouco mais baixo, a nossa incidência é um pouco menor que a deles. Então, o nosso risco basal é mais ou menos 11%. Então, pacientes que têm um risco acima de 25%, elas teriam uma indicação de usar remédios ou bloqueadores hormonais, como o tamoxifeno, que é um receptor de estrogênio, ele bloqueia o receptor de estrogênio, ou inibidores da aromatase na pós-menopausa. Então, essas pacientes teriam uma redução de risco de mais ou menos 50%. Principalmente pacientes mutadas, né, de genes BRCA1 e BRCA2, pacientes com carcinoma in situ e pacientes com lesões com hiperplasia com atipias. Então, essa é uma outra prevenção primária para a gente evitar a doença. Sabe-se que mais ou menos 10% dos casos de câncer de mama são relativos a mutações genéticas, principalmente mutação de BRCA1 e BRCA2. Então, essas mutações representam um aumento de risco dessas pacientes, elas têm uma chance de 80% de ter câncer de mama ao longo da vida e mais ou menos de 40% de ter câncer de ovário. E o que se faz nessas pacientes, então? A prevenção primária em pacientes mutadas pode-se fazer uma quimioprofilaxia. Então, a Angelina Jolie, né, vocês se lembram que ela fez o teste, ela tinha uma mutação de BRCA1, então ela fez a oforectomia profilática e depois fez a mastectomia e depois a oforectomia profilática. Então, a gente fazendo uma mastectomia profilática, seria tirar as duas mamas, né, a gente reduz o risco de essa paciente ter câncer de mama ao redor de 98%. E a prevenção secundária? Então, a prevenção secundária, o nosso objetivo é a detecção precoce. Então, essa seria baseada no exame clínico e na mamografia. A mamografia, sabe-se que ela tem um impacto de redução de 30% na mortalidade em pacientes acima de 50 anos. Se discute muito o benefício das pacientes entre 40 e 50 anos,
E se sabe, nesse estudo agora recente, publicado no Lancet Oncology, agora em setembro, foi um estudo clínico, um trial clínico randomizado de mais de 20 anos, e ele demonstrou um benefício significativo, então uma redução de mortalidade também no grupo de pacientes de 40 a 50 anos de mais ou menos 25%. Tá? Então, o que se busca na mamografia? Detectar um câncer que é clinicamente não detectável, que ele é pequeno, e aí essa detecção precoce vai aumentar a sobrevida em 98% em 5 anos. Então, se busca achar cânceres que a gente consegue curar e ter um muito menor impacto, né? Eu acho que é importante, e isso a Sociedade Brasileira de Masto reforça, que é importante também não é só se focar na mortalidade, né? É importante a gente achar cânceres menores, que a gente vai ter muito menor morbidade no tratamento, não precisar retirar toda a mama, muitas vezes não se precisa nem fazer quimioterapia, então o tratamento é muito menos mórbido para a paciente, achando um câncer inicial. E muito menor repercussão psicológica. Então, qual é a nossa realidade no Brasil? A realidade no Brasil hoje é que a gente tem um baixo índice de rastreamento mamográfico, tá? Esses índices são menores na região norte e nordeste, com uma média nacional de 24% de cobertura de mamografia. Esse 24%, ele se refere às pacientes que seriam cobertas dos 50 aos 69 anos e esse rastreamento bianual que é proposto pelo INCA, o Instituto Nacional do Câncer Brasileiro. Né? Então, mas o que se sabe é que só esses 24% fazem, o ideal seria que 70% desta população fizesse o rastreamento para a gente conseguir algum benefício na mortalidade. O que se discute, e as sociedades americanas de oncologia até retiraram de seus guidelines o exame clínico, mas será que o exame clínico não tem nenhum impacto na mortalidade? E o autoexame, né? Esse estudo talvez seja um divisor de águas, um estudo que foi feito em Mumbai, né? Foi um trial clínico randomizado, imagina um país pobre conseguir, é muito interessante a história por trás desse estudo, esse é do Tata Memorial Hospital, o professor Mitra conseguiu um projeto enorme, né, de seguir por 20 anos, fazer um trial clínico com mais de 151 mil mulheres, ele conseguiu um financiamento do Instituto Nacional do Câncer dos Estados Unidos, financiamento grande, para conseguir fazer esse estudo, e que é muito significativo, foi publicado neste ano no British Medical Journal. Então, ele foi desenhado para avaliar essas 51 mil mulheres de 35 a 64 anos. Essas mulheres eram avaliadas a cada 2 anos por agentes de saúde treinados. E se comparou com mulheres que não seriam rastreadas, tá? E o que se viu? Se viu que houve uma redução de 30% na mortalidade de pacientes com 50 anos ou mais, e uma redução significativa no estadiamento tumoral. Além do que, se viu uma redução de 15% de mortalidade de todas as causas. Tá? Então, essas mulheres eram mais cuidadas, então elas tiveram menor mortalidade de câncer de colo, menor mortalidade por outras patologias. Né? Então, os resultados desse estudo são muito significativos, porque Mumbai é pobre e nós temos regiões tão pobres quanto essas favelas de Mumbai, né? E a gente sabe que em regiões consultar com um ginecologista, ter acesso à mamografia é uma
que é muito distante, uma realidade muito distante. Então, mastologistas, em algumas regiões, são até inexistentes. Então, seria uma ideia de treinar os nossos agentes de saúde, já que a gente tem bastante disponíveis no SUS, e talvez ter maior impacto, né? Já que o câncer de mama aqui no Brasil tem uma grande mortalidade também, e ter algum impacto na nossa prevenção também, com esses agentes de saúde, já que nosso rastreamento mamográfico é pobre ainda. Bom, então, o doutor Menck pediu para me falar dos efeitos da pandemia do Covid. Eu falei primeiro das prevenções primárias, e eu vou mostrar como o Covid também alterou a nossa prevenção primária. Dados do Diet Health under Covid mostrou que os brasileiros foram os que mais engordaram no mundo, tá? 52% relataram aumento de peso, 26% relataram que tiveram redução de atividade física e 14% aumentaram o consumo de bebidas alcoólicas. Então, tu vê que o impacto da pandemia de Covid não foi só na redução do rastreamento, que a gente vai ver a seguir o nosso impacto. Então, no Clínicas, o impacto foi uma redução de 42% no número de diagnósticos de câncer de mama. A gente não observou diferença na idade média, né, que continuou a ser 57 e 58 anos, 57 em 2019, 58 agora em 2020, e também não observamos diferenças no estadiamento. Provavelmente a gente vai ter essas diferenças de estadiamento a partir de agora, quando a gente começar a aumentar os nossos números de atendimentos e ver esse atraso de 2 anos, né? A gente reduziu bastante as nossas primeiras consultas, então a gente reduziu mais de 50% também as nossas primeiras consultas, e isso se refletiu nessa redução no número de diagnósticos de câncer de mama. Então, acho que o desafio a seguir agora, né, reduzindo o impacto da pandemia, é como a gente vai atender essas pacientes, esse volume enorme de pacientes que nós vamos ter agora com carcinomas mais avançados, e principalmente combater esses fatores de risco que a gente pode mudar. Né? Aproveito para convidá-los, e a gente vai ter o grande round do Clínicas no dia 13 de outubro, vão participar o Dr. Badway, que faz parte desse estudo de Mumbai, junto com o professor Mitra, e a ilustre presença também do Dr. Rufo Júnior, que vai falar sobre o Breast Cancer Prevention. Agradeço, esse aqui é minha equipe, já está mudada, os residentes já são outros, então agradeço muito. Espero tenha respondido a questão. Claro, respondeu de forma sucinta, clara. Vamos ver o debate depois. O nosso ilustre acadêmico, Rufo de Freitas Júnior, acadêmico 2 vezes da Academia Goiana de Medicina e da Academia Brasileira de Medicina. Ele é mastologista, é epidemiologista e é coordenador do grupo de pós-graduação em saúde, em ciências da saúde da Universidade Federal de Goiás. E também é ex-presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia. Está por aí, Rufo? Querido amigo. Bom dia. Bom dia, Rufo. Que honra tê-lo aqui conosco, ilustre acadêmico. É um prazer enorme. Falando aqui do interior de Goiás, é uma honra muito grande estar com vocês, meus co-confrades e co-confreiras da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina. Um abraço a todos aqui da Academia Goiana de Medicina. Muito bem. Professor Menck, muito obrigado pela possibilidade de a gente estar junto, pelo menos virtualmente, e poder falar um pouquinho desse tema que é apaixonante e, às vezes, também
nos irrita um pouco com tanta coisa que tem sido colocado e, por vezes, com ideias e opiniões de pessoas que não estão, de fato, balizadas para falar. Eu aproveito para a gente, obviamente, trabalhar com as duas apresentações que me antecederam, da Camille e da Andréa, que são tão gentis e tão queridas e que vão facilitar esse nosso bate-papo. Muito bem. Vou compartilhar minha tela com vocês. Enquanto Pronto. aguardamos a reentrada do acadêmico Rufo, alguém tem alguma colocação a fazer que seja bem breve? Eu tenho, presidente. Luiz Carlos, me ouves? Eu tenho. Claro! Todas as apresentações foram brilhantes. Eu gostaria de referir sobre a última apresentação, é que se desse mais ênfase ainda do que a colega Andréa deu ao tabagismo, a influência do tabagismo na incidência do câncer de mama, não só nos outros cânceres, mas no de mama. Existe um trabalho de Seattle que diz que o tabagismo, numa população de maiores de 44 anos, aumentou em 60% a incidência de câncer de mama. Eu não sei, obviamente, se isso representa, né, um conjunto maior, mas, como regra, todas as observações que se vê nesse setor indicam que fumar para as mulheres aumenta a incidência de carcinoma de mama. Então, isso eu gostaria de enfatizar. Obrigado, hein? Já voltou? Ainda não, eu tenho uma pergunta, um comentário a fazer. Eu também gostei muito das apresentações. E a exemplo do Luiz Carlos, que trabalha muito com tabagismo, eu trabalho, doutor André, com alcoolismo, né? E foi muito ilustrativa e devidamente enfatizada a correlação de aumento de consumo de álcool na pandemia e um risco para aumento de câncer de mama, né? De fato, na pandemia, nós tivemos uma situação interessante, que é quem não tinha problemas com álcool antes da pandemia, esse grupo diminuiu o consumo de álcool. Quem já tinha problema com álcool antes da pandemia, esse grupo aumentou muito o seu consumo, e aí com todas as consequências correlacionadas, né? Então, agradeço a menção ao fato e corroboro com esses dados a sua apresentação. Doutor Abreu. Acadêmico Abreu. A minha questão é assim, se é só uma associação casual, porque é a questão até de risco etário, ou tem algum nexo, é a questão de perdas e depressão, tá? E câncer de mama, que a gente vê muito relato, assim, a pessoa teve uma perda, foi fazer o exame, logo em seguida detectou câncer de mama, mas, ao mesmo tempo, mulheres com 50 anos, acima de 50, têm muito mais chance de estar perdendo pais, né, pela simplicidade. Então, a dúvida é se essa associação e relatos de pacientes corroboram, e se isso tem a ver, talvez, com alteração de imunidade, né, no aumento do câncer de mama. Desculpe interromper a resposta, mas agora Muito bem observado. Agora sim, a tela está sendo compartilhada. Pode voltar, Rufo. Pediria para o acadêmico Cláudio Ezeric e Paulo Abreu voltarem nos debates. Acadêmico Rufo, a tela já está compartilhada, é só começar a falar. Ok. Bom, então, vamos lá, me perdoe por essa questão aí, mas às vezes a tecnologia eventualmente pode atrapalhar um pouco. Bom, eu fiz um levantamento para vocês a respeito de como está a pandemia no Brasil ao longo desse período todo. Se vocês observarem aqui à esquerda como são os novos casos, nós imaginávamos aqui que basicamente teríamos uma redução
e, de repente, aí no final do ano passado, nós começamos a ter novamente um incremento, essa segunda onda muito importante. Do ponto de vista de morte, essa segunda onda foi muito mais impactante do que a primeira onda de mortes no Brasil. E, obviamente, para cada lugar que nós vamos passando, nós fomos vendo coisas diferentes na pandemia. No estado de São Paulo, ele reflete muito a questão brasileira, o número de casos da primeira onda e depois um aumento bastante importante na segunda onda e o pico de mortalidade também no estado de São Paulo, aqui seguindo aí na segunda onda, como foi no Brasil de uma forma geral. Para vocês no Rio Grande do Sul, é importante salientar, a segunda onda teve um impacto em termos de morte extremamente maior do que a primeira onda, ainda uma pequena sobre-onda aqui entre uma e outra, mas mostrando como para vocês foi diferente isso aí. E o mais interessante, confrades, co-confrades e co-confreiras, é que para cada lugar do país isso se deu de maneira diferente. Por exemplo, pegando o outro extremo, né, no norte do país, o estado do Amazonas, aqui, como foi diferente? Eles tiveram uma primeira onda muito rápida, em decorrência, possivelmente, da questão de facilidade de acesso a voos internacionais, e depois, então, voltaram a ter uma segunda onda também impactante, mais impactante ainda, né? É um pouco diferente do timing de vocês aí no Rio Grande do Sul e muito diferente também do nosso timing em Goiás. Eu vou falar de norte e sul no final da minha apresentação, porque aí nós podemos até levantar alguns questionamentos. Em termos da pandemia no rastreamento, né, a professora André já colocou um pouco para vocês, mas vamos lá trabalhar o que aconteceu. Esses aqui são dados do Sistema Único de Saúde, dados do DataSUS, e olhem que interessante essa questão. Aquilo que a professora André falou de redução, olha o quanto reduziu. Nós vimos aí, basicamente, com aproximadamente 24% de cobertura mamográfica, fazendo aproximadamente 1.500.000 mamografias ano pelo SUS no Brasil, e sempre no outubro, aquilo que o professor Menck falava, o outubro rosa sempre aumenta um pouco, né, do número de mamografias realizadas. Então, para o ano 2019 era isso aqui. Chega a pandemia em 2020, olha como cai essa curva. E essa curva só volta a aumentar de alguma forma no final do ano passado, quando então veio o outubro rosa novamente, e com o outubro rosa se aumenta o número de mamografias. Então, um número muito grande de mulheres deixaram de fazer mamografia, um número muito grande de mulheres deixaram de fazer exame, como um número muito grande de brasileiros deixaram de fazer qualquer tipo de exame no ano passado. E nós compilamos e comparamos isso para vocês nos anos de 2019 e 2018, comparado a 2020, no que se refere a mamografias, aquilo que o professor André disse, né, uma cobertura mamográfica de 50 a 69 anos a cada 2 anos. Né? E olha que interessante, 2018 e 2019 segue um padrão, sempre no outubro rosa há um aumento de mamografias. E o que acontece com a pandemia em 2020 é que cai dramaticamente o número de mamografias e vai se recuperando ao longo do tempo e se recupera bastante aí no final do ano, no outubro rosa novamente. Para vocês verem que, apesar da pandemia, o outubro rosa, professor Menck, é fundamental, né, para a gente fazer a lembrança, lembrar dessa história toda. Né? Mas o fato é que, lamentavelmente, tivemos uma redução de aproximadamente 40% no número de mamografias realizadas pelo SUS no Brasil no ano de 2020. E aí eu trouxe para vocês esse slide que eu acabei de fazer essa madrugada. Né? O que aconteceu de lá para cá? Como está aí 2021, de janeiro a julho de 2021? Então, observem aqui, esse foi a queda de janeiro a julho de 2020, e depois isso sobe, né, até o final do ano, e 2021 nós começamos um janeiro assim, e estamos aqui, ou seja, melhor do que 2020, mas ainda, infelizmente, com menos, o número menor de mamografias têm sido realizadas e praticadas
agora de janeiro a julho de 2021, se comparado a 2018 e 2019. Bom, o fato é que também do ponto de vista de diagnósticos, no Brasil inteiro, pelo DataScience, houve uma redução bastante importante. Olha como há uma queda de 2019 em termos do diagnóstico mesmo, confirmação diagnóstica de um câncer de mama, de 2019 para 2020, né? E uma redução do que era estimado em 33% em decorrência desse número menor de mamografias, desse número menor de biópsias que foram feitas e desse número menor de diagnóstico de câncer de mama. O que certamente é aquilo que a professora Andréia falou ainda há pouco, nós teremos alguma coisa no futuro, enfim, que será diferente. Em termos de tratamento, foi necessário nós adequarmos as nossas cirurgias. Vários grupos internacionais passaram a colocar os seus guias e recomendar que as cirurgias fossem atrasadas, né? Principalmente aquelas com tumores até de 1 e 2, estágio 1 e 2, que fossem receptores hormonais positivos, ou seja, tumores que expressassem receptores hormonais e que pudessem utilizar tratamento hormonal para essas pacientes, postergando essa cirurgia para o momento em que a pandemia estivesse mais tranquila, que houvesse uma redução naquele surto, naquele local. Várias questões, os grupos também priorizaram o que seria a alta prioridade, aquelas pacientes de maior risco, maior possibilidade de morte, e com a baixa prioridade em termos da sua entrada nos sistemas de saúde mundo afora, para aquelas que tivessem baixa possibilidade de letalidade. Pessoalmente, nós publicamos isso aqui no país, vendo como cirurgiões brasileiros se comportaram durante a pandemia. Isso foi publicado no final do ano passado, e observe então, meus confrades e confreiras, o que aconteceu. Durante o início da pandemia, 43% dos cirurgiões brasileiros disseram nesse survey que mudaram, né, a sua conduta em decorrência da pandemia, em decorrência do surto. E durante o desenvolver do surto naquela localidade, então, isso aumenta de 43% para 70%. E o mais importante é que foi mudado, principalmente, essas pacientes com tumores pequenos, com receptores hormonais positivos, que deveriam ir direto para a cirurgia, a parte delas passaram a ir para a quimioterapia neoadjuvante, para a endoterapia neoadjuvante, para a quimioterapia neoadjuvante, aquelas que não eram tão agressivas, e aquelas com um pouquinho mais de agressividades passaram a ir tanto para a neoadjuvância de endócrino quanto quimioterapia, reduzindo a sua possibilidade de ser operada no momento de início do seu diagnóstico, né? Isso em decorrência das dificuldades que cada cirurgião estava vendo em relação à insegurança enquanto a pandemia, em termos de material que estava sendo utilizado, tudo isso. Para os pacientes com tumores mais agressivos, triplos negativos, e também para os HER2 positivos, isso não mudou. A pandemia pouco influenciou na cabeça dos cirurgiões. Uma coisa que ficou marcante foi em termos de reconstrução mamária. Observem que a reconstrução mamária, que é uma norma dentro da cabeça do cirurgião brasileiro, do mastologista brasileiro, durante a pandemia, 36% acharam que a reconstrução mamária não era um bom momento para se realizar a reconstrução mamária. Então, mulheres acabaram mastectomizadas, né, mutiladas, sem a possibilidade de refazer, ter sua mama refeita naquele momento. Por outro lado, também, importante salientar que a reconstrução parcial também deixou de ser realizada, a simetrização, que é também um direito da mulher brasileira adquirido, e a FEMAMA lutou muito para isso. A acadêmica Mara Calef está nos assistindo hoje, então é prova dessa questão, mas observem que a mamoplastia e a simetrização deixou de ser realizada aí, em 54% na cabeça dos nossos cirurgiões, em decorrência também dessa dificuldade da pandemia.
E aquilo que foi colocado ainda há pouco pela professora Andréia, a possibilidade de uma mastectomia profilática, a vasta maioria dos cirurgiões brasileiros conseguiram postergar essa profilaxia. No que se refere ao tratamento de radioterapia, a Sociedade Brasileira de Radioterapia preferiu estimular os hipofracionamentos, ou seja, fazer com que fosse dado uma dose diária um pouco maior, reduzindo o número de dias que essas pacientes vinham aos serviços. Adiar, né, algumas pacientes de baixo risco, enfim. O fato é que vocês podem observar nesse trabalho muito interessante feito pela Sociedade Brasileira de Radioterapia, que boa parte dos serviços acabaram reduzindo o número de tratamentos radioterápicos no ano de 2020. E em termos de tratamento sistêmico, esse aqui não é um trabalho brasileiro, eu lamento, mas é um trabalho italiano que mostra que houve uma propensão, né, à redução de quimioterapia com dose densa, que poderia levar as pacientes a um maior risco de complicações, a troca de quimioterápicos para não fazer semanal, para outro tipo de situação, para que fosse feito a cada 2 ou 3 semanas, e também uma redução dos inibidores de ciclina, que é um grupo de drogas que tem tido um efeito bastante grande. Interessante também que, desde o início, várias pessoas aqui, o presidente da Associação de Combate ao Câncer no estado de Goiás, aqui da CCG, em Goiânia, foi para a mídia dizendo: pacientes oncológicos não podem deixar de fazer o seu tratamento, não pode interromper. Mas, da mesma forma que foi mostrado no Hospital de Clínicas em Porto Alegre, no Hospital Araújo Jorge, aqui da Associação de Combate ao Câncer em Goiás, observem o número de redução em radioterapia, o número de reduções em cirurgia, se a gente comparar aqui para 2019 e 2020, 2020 reduz bastante, 2021 também. Então, nós ainda estamos tendo e teremos um processo bastante grande de recuperação aí para o futuro. No AC Camargo foi necessário manter um plano piloto para que se voltasse a operar de maneira adequada, né, utilizando máscaras, utilizando a testagem para todo mundo e um contingenciamento bastante interessante que foi utilizado para que se voltasse a operar de maneira adequada e tratar os pacientes oncológicos de maneira adequada. Indo para o final, desfechos fatais não dependem especificamente de ter aí o quimioterapia ou cirurgia. Desfechos fatais dependem das outras comorbidades, isso fora do país e também conforme mostrado nesse paper aqui brasileiro. O que importa, na verdade, não são as questões relacionadas ao câncer, mas sim as comorbidades. Isso é que pode aumentar a mortalidade de uma maneira geral. Esse aqui eu trago também para mostrar que tanto a cirurgia quanto a radioterapia e a quimioterapia não mudam, não vão mudar muito o desfecho para o COVID, enfim. E, por fim, aqui de St. Gallen, né, é muito importante o quanto eles chamaram atenção para que a paciente com câncer de mama pudesse ser imunizada através da vacina. Então, isso aqui, do ponto de vista de St. Gallen, ficou extremamente claro. E uma interessante coisa que eu queria só mostrar para vocês, de uma modelagem alternativa, para a gente poder discutir um pouco sobre isso, professor Carlos Menck. Nós tentamos aqui, na Universidade Federal de Goiás, junto com a Universidade de São Carlos, estabelecer um padrão a respeito do SARS-CoV-2, colocando luminosidade, a taxa de radiação e umidade. E nenhuma dessas 3 coisas que são extremamente importantes para todos os outros vírus respiratórios, para o SARS-CoV-2 não teve importância. E a gente volta a discutir isso com vocês na nossa faixa de discussão. Lembrando sempre Cora Colarino, a nossa poetisa Coralina aqui do estado de Goiás. Você não pode evitar que os problemas batam à sua porta, mas não há necessidade para oferecer-lhes uma cadeira para sentar.
eu encerro essa apresentação já me colocando à disposição para a nossa discussão. Muito obrigado, acadêmico Rufo. Antes de abrir o debate, eu gostaria de registrar a honrosa presença do acadêmico Marconi Luna e os acadêmicos Jorge Biasus e Mayra Calef. Eu provocaria inicialmente, como coordenador desse debate, a que a acadêmica Mayra Calef fizesse um comentário sobre as apresentações, pedindo, Mayra, brevidade, porque estamos adiantados na hora, desculpe, mas gostaria muito de ouvir a sua palavra. Bom dia! Muito obrigado, Menck, pelo honroso convite, né? Foi essa semana que eu tive essa surpresa maravilhosa de saber que essa reunião ia acontecer hoje, porque é muito importante a gente também trazer a questão do câncer de mama para a Academia Sul-Brasileira rio-grandense, e na tua pessoa eu quero cumprimentar a todos os mestres que eu vi uma lista aí fantástica de gente que foram inspiração para mim durante toda a minha trajetória. Tem aí muita gente boa e de peso. Então, para ser breve, e a todos os meus colegas, parabéns, os mastologistas que se apresentaram, excelentes apresentações, e eu queria só comentar o início da tua exposição, quando tu falaste nessa emblemática figura do Cristo Redentor aqui no Brasil, né? Que já por nós conseguirmos, eu digo, a sociedade civil organizada, conseguir iluminar o Cristo de rosa já foi um ativismo, porque a comunidade lá não queria ver o Cristo de cor-de-rosa. Imagino. Então, esse ativismo da sociedade em relação a uma causa social que lhes é tão cara, eu acho que foi um grande momento, né, de virada, porque pessoas de todos os backgrounds, pessoas que estudaram, que não estudaram, todas as pessoas se juntam no Outubro Rosa, pena que é muito mais no Outubro Rosa, menos do resto do ano, mas por uma grande dor, né? Que a gente tem como sociedade brasileira de ver essa mortalidade tão alta de uma doença que poderia ter outro desfecho. A gente sabe que pode ter 98% de cura, mas a gente não consegue nem passar dos 60% no Brasil. Bom, já indo para alguns comentários, eu adorei a apresentação da Camille e ela fala muito na letra A, né? Ela falou bastante no acesso rápido ao diagnóstico e tratamento, fundamental na área do câncer de mama, o acolhimento da paciente, estar junto com a paciente. Acho que uma das maneiras é educar a paciente para a trajetória, a jornada que ela vai enfrentar, e isso diminui o medo e aumenta um outro A, que é fundamental, a aderência ao tratamento, né? Existe uma iniciativa da Organização Mundial da Saúde que se chama The Global Breast Cancer Initiative, liderada pelo Ben Anderson, que o Menck conhece, muitos aqui conhecem. E a proposta é lançar agora, no início de outubro, uma campanha de até humanização no tratamento e atendimento, e que tenha muito mais acesso rápido e tratamento de qualidade. E para a Andréia, fui tua orientadora de doutorado, né, Andréia? Muito me orgulho de ver onde você está no momento, chefe da mastologia do Hospital de Clínicas, parabéns, é um orgulho para todos nós. E a gente vê assim esse trabalho que foi feito
na Índia, que demonstra a importância do exame físico no tratamento, na questão de rastreamento oportuno, né? O que quer dizer isso? Ensinar a mulher, olha que a gente vem ensinando e ela até hoje evita, por isso que até nós mudamos de autoexame para autoconhecimento. Olha, não precisa, só conhecer a mama já é muito importante, qualquer mudança, procure os seus médicos, mas a questão é envolver outros profissionais, mastologistas são poucos, envolver outros profissionais na questão do exame da mama, porque a prevalência dessa doença é altíssima. E agora, para falar assim, do coração de amigo para amigo, de parceiro para parceiro, Rufo, parabéns, sempre crítico, sempre trazendo aqui para a gente dados interessantes. E, olha, eu não vou comentar exatamente coisas que tu mostrasse, mas eu quero dizer assim, meu Deus, como a gente foi para trás, né, com essa pandemia. Tudo que a gente vinha avançando, como em câncer de mama, diagnósticos mais precoces, diminuição de mortalidade, que a gente estava vendo no Brasil acontecer nos últimos anos, a gente foi para trás. E agora vamos começar tudo de novo, e eu queria deixar um recado aqui, que o Outubro Rosa desse ano, a campanha da FEMAMA, ela fala de novo, você fez a sua mamografia esse ano, você está controlando o seu peso, vocês têm feito exercícios físicos, são as 3 perguntas que salvam para provocar uma outra subida nessa curva de gente fazendo mamografia. Ontem eu ouvi a patologista-chefe da Sociedade de Patologia no Brasil, diz que os diagnósticos de câncer, em geral, diminuíram 70% no Brasil nesse último ano e meio. Isso é dado dos laboratórios de patologia. Então, assim, a situação é grave e nós precisamos estar preparados para isso e estimular as mulheres a voltarem a fazer os exames. Por enquanto, era isso, Menck. Tá bom, obrigado, acadêmica Mayra. Eu queria fazer uma pergunta, me arrogo esse direito como coordenador. Pode ser o acadêmico Rufo, qualquer um dos 3 expositores. Quando começou a vacinação, surgiu aquela polêmica da adenopatia axilar no lado do braço vacinado. E aí veio a dúvida, câncer, não câncer, investiga, funciona, faz ecografia. E aí, como é que reagiu a sociedade, acadêmico Rufo, frente a essa nova realidade? A pergunta é extremamente interessante, professor Carlos Menck. E, de fato, mais do que o aumento de linfadenopatia na axila, na verdade, a vacina pode estimular a linfadenopatia em quaisquer outros locais. Então, por exemplo, existem já alguns trabalhos que mostram a ativação em pacientes com câncer, na ativação reacional em outras cadeias linfonodais, inclusive a do mediastino, e que o PET-CT pode eventualmente interpretar como uma reativação, uma recaída de um câncer, né? Então, essa é uma das questões que nós temos que ter um pouquinho de cuidado. A princípio, foi fundamental que as sociedades colocassem as suas colocações sobre isso, e dizendo que para os radiologistas, mastologistas, tomarem cuidado, né, com a possibilidade de excesso de punções que poderiam estar acontecendo depois das vacinas, em decorrência dessa ativação reacional. Então, preciso tomar um pouco de cuidado. Mas, para além dessa questão, professor Carlos Menck, está acontecendo um outro ponto. É que a sociedade agora, algumas pessoas estão dizendo que a vacina
aumenta o risco de câncer de mama. Então, está gerando mais confusão do que tudo por desinformação. Então, Pois é. uma pena muito grande o que está acontecendo, mas alguns grupos de WhatsApp têm feito com que essa divulgação inadequada, o que nós poderíamos dizer de verdadeiro fake news, aconteça. Então, é o que eu poderia falar para vocês nessa manhã. Muito obrigado. Quem está pedindo a palavra é o acadêmico Luiz Roberto Marchek. Por favor. Abra o seu microfone. Ok, está aberto o microfone. Como já falaram outros colegas aqui sobre o fumo, sobre a bebida, eu, como médico da medicina do esporte, eu me angustio muito, e agora, durante a pandemia, a gente fica vendo na televisão essas lutas de combates em que dão soco, pontapé nos seios, né? E o mais me impressiona é o futebol, onde uma bola, por exemplo, um chute da Marta, a violência disso quando bate nos seios, né? E a gente vê os radialistas, quando o esporte é de homem, dizendo assim, não, o cara matou a bola no peito. Vem cá, mas e no seio das pacientes que são atletas de futebol, isso é como é que... Isso tem alguma coisa, piora câncer ou não? O que vocês acham? É uma angústia que eu tenho, que eu gostaria que vocês me ajudassem a esclarecer. Quem é que vai responder? Pode ser, Camille? Queres responder? Futebol feminino está crescendo tremendamente, né, Marchek? Exatamente. Então, obrigada. Na verdade, o trauma ele não vai ocasionar o câncer de mama. Na verdade, o câncer de mama é uma alteração genética. Então, o trauma de uma bola pode machucar, pode ter um trauma, né? Pode sangrar, dar algum hematoma, alguma coisa, mas não que desenvolva e que seja risco para o desenvolvimento de um câncer de mama. Acho que então pode diminuir essa angústia aí, que pode machucar, mas não causar câncer. É isso aí. Satisfeito, Marchek? Muito satisfeito. Ainda bem. Agora pediu a palavra o acadêmico Gilberto Barbosa. Menck, pela ordem, é o Cláudio Ezeric, Gilberto, Andréia e Paulo Abreu. Pela ordem. Quem é o primeiro, então? Cláudio Ezeric. Cláudio Ezeric, por favor, meu querido professor, diretor. Bom dia a todas e a todos. Eu queria parabenizar o nosso querido Menck pelo seu trabalho pioneiro, que, como se vê, está se desenvolvendo brilhantemente nas novas gerações e continua com a sua presença tão estimulante, tão vital em todo esse grande desenvolvimento da mastologia. Queria cumprimentar as várias apresentações e dizer que, em particular, devido à minha área de ação em psiquiatria e psicanálise, a apresentação da Camille, né, me chamou muito a atenção no que diz respeito à importância das mamas, a importância para a autoestima, para o desenvolvimento da sexualidade, da sensualidade e de como o impacto de um CA de mama ou de outras doenças pode ser intenso na vida de uma adolescente, de uma mulher adulta, de uma mulher velha. Então, eu tenho visto vários casos, tenho tido a oportunidade de atender, e como é importante a relação médico-paciente, que foi tão enfatizada nesses casos, como é essencial para que essas várias etapas que a Kübler-Ross descreve e outros estudos, para que a pessoa recupere a autoestima, recupere a capacidade de convívio e, inclusive, a capacidade de prazer, como se vê em tantos casos. Então, eu acho que, além de todos os demais aspectos tão relevantes que foram destacados, eu acho que essa reiterada menção à necessidade da prevenção, dos exames, do exercício, do cuidado com o peso,
também mostra como a pandemia nos atingiu como país, como nos atingiu em termos da saúde coletiva e da saúde individual, e queria basicamente me solidarizar com todas essas noções e agradecer pelo que também se pode aprender a cada uma delas, e dizer que a vida feminina, a sexualidade feminina e a capacidade de prazer é algo que deve ser enfrentado, atendido e, principalmente, entendido, para que as pacientes continuem a sua vida com a mesma potencialidade de sempre. Um abraço, muito obrigado. Agradecido, meu diretor. Agora é a professora Andréa que vai falar. A ordem é o Gilberto. Gilberto, então. Aí, meu Master Zoom, vai controlando a coisa. Consegue me ouvir? Sim. Então, eu tenho uma pequena pergunta. O uso de próteses de silicone ou de outro material na cirurgia plástica da mama é uma cirurgia bastante frequente nas mulheres aqui no Brasil. Por mais biocompatível que uma prótese seja, sempre existe, no seu início de implante, uma resposta inflamatória inicial, feita pelo sistema imune. Então, a minha pergunta é a seguinte: nas pacientes femininas com mais de 60 anos, que têm por mais 10 anos ou talvez mais tempo essa prótese, existe algum estudo que veja a incidência de câncer nessas pacientes comparado com as que não utilizaram? Quer responder, Camille? Oi. Se existe um estudo, eu estou na dúvida, não sei. Pergunto aí para o professor Rufo, para a professora Andréa, se a gente tem algum estudo desse tipo de segmento. Mas não existe nenhum estudo que seja do meu conhecimento que a prótese de silicone aumente a incidência de câncer, Gilberto. Posso complementar? A ideia é essa mesmo. Não tem, assim, talvez a única coisa que foi visto, mas em poucos casos, é a possibilidade de linfoma, mas isso é uma raridade e está um pouco relacionado às próteses rugosas. Mas do ponto de vista de aumento de câncer de mama, não. De fato, todos os estudos de corte prospectivo, de corte retrospectivo, nos dão uma tranquilidade bastante grande. E para a mulher é fascinante, né? Hoje nós trabalhamos de maneira muito mais tranquila com o câncer de mama, professor Gilberto, porque nos permite, além de ter uma boa possibilidade, conforme a acadêmica Maria Calef colocou, de uma chance de sobrevida bastante grande, uma beleza, né? Nós falamos de estética e deixamos de falar de morte. Então, é muito bacana hoje ser mastologista nesse país, porque nós conseguimos mudar muito nessas últimas 2 a 3 décadas esses conceitos. Então, é muito bacana isso que está acontecendo hoje. Apoiado. Professora Andréa está com a palavra. Abra o seu microfone. Oi. Sim, bom, respondendo do prótese silicone, tem um estudo publicado há anos atrás com ratas que colocaram silicone comparando com ratinhas que não colocaram e com um vírus tumorogênico, e as ratinhas que colocaram silicone tiveram menos câncer, porque elas têm uma resposta inflamatória, e essa resposta inflamatória mataria células pré-cancerígenas. Isso também, talvez, propondo para a clínica, isso também acontecesse. Faz uma reação inflamatória e talvez tu mate as células cancerígenas, pré-cancerígenas, né? Então, achei interessante esse estudo aí. Esse é um estudo experimental, claro, com as ratinhas. Eu queria responder para o professor Luiz Carlos sobre o tabagismo e por que eu não coloquei, tá? Tem resultados controversos sobre o aumento de risco com tabagismo. Claro que tem vários estudos demonstrando aumento de risco,
até de 16%, 30% até, e estudos demonstrando que tem piora de prognóstico em pacientes tabagistas. A relação do tabagismo é mais importante se o tabagismo começa mais precoce, antes dos 17 anos. Mas o que eles acham difícil de ver o efeito do tabagismo isolado é que muitos pacientes tabagistas também usam álcool. Então, é difícil separar só o efeito do tabagismo contra o álcool, né? Então, esses os dados do tabagismo, só para não deixar sem resposta. E agradeço as palavras da doutora Mayra, já ia esquecendo, minha orientadora, inspiradora da mastologia. Obrigado, professora. Acadêmico Paulo Abreu, com a palavra, penúltimo. Não, só para o comentário sobre a questão do ovo ou a galinha, depressão, perdas e diagnóstico de câncer de mama, que veio antes ou depois, né? E também esse tratamento da depressão associada reduz a mortalidade. É mais uma pergunta, né? Se alguém quer. Uma pergunta? É uma pergunta. Acadêmico Rufo, por favor. Deixa eu entender se porventura, professor Paulo, se porventura a questão da depressão estaria aumentada com o risco do câncer de mama, seria essa? Não, foi um comentário enquanto estava montando a apresentação, que eu, na verdade, fiz para a Camille e me pediram para retomar agora, que se a ocorrência, o que a gente vê muito em mulheres adultas, elas deprimidas, com perdas vitais e coisas, elas acabam, numa revisão, tem o diagnóstico de câncer de mama, tá? E a dúvida se é ovo ou a galinha, se a perda ou por redução de imunidade favorece que aí se expresse o tumor, ou se na perda ela vai se examinar melhor e diagnostica precocemente. Então, se essa é a dúvida, se é ovo ou galinha, né? Se tem algum estudo sobre isso. E a segunda é se o tratamento ativo de uma depressão que é identificada pode contribuir para a redução da mortalidade na pessoa já diagnosticada com câncer. Ok. Em relação à primeira, é extremamente difícil nós sabermos o ovo ou a galinha, se é ovo ou se é galinha, mas, na verdade, é o seguinte, os tumores triplo negativos apresentam uma alta possibilidade de imunogenicidade. O processo inflamatório deles é altíssimo. E esses tumores acontecem principalmente em mulheres mais jovens. Apesar de não estar completamente estabelecido a relação causa e efeito, existe uma chance bastante grande de que essa causa exista e que em mulheres, principalmente no menacne, que tenham sofrido algum trauma que não seja, todos sofremos, mas que não seja adequadamente trabalhado, isso pode influenciar diretamente a condição de imunidade dessa paciente e essa condição aumentar o risco, né, como efeito o desenvolvimento de câncer de mama triplo negativo. Não parece que isso seja verdade para outros tipos, principalmente aqueles que são a vasta maioria, que são os tumores com receptores hormonais positivos, e que estariam muito mais ligados às questões que foram comentadas pela professora Andréa e também pela professora Mayra Khalef, no sentido de que álcool, atividade física, terapia hormonal estariam mais voltados nesse sentido. Mas lembrando, talvez tumores triplo negativos e traumas em mulheres no menacne sejam, não sei se causa efeito, mas que eles tenham alguma correlação importante. A segunda eu não saberia te responder. Posso complementar, né? Respondendo, então, a segunda pergunta? Bem breve.
Bem breve. Sim, o tratamento da depressão não vai reduzir a mortalidade, mas vai nos ajudar no tratamento, porque essa paciente deprimida, ela também não vai cuidar da sua saúde, ela vai perder esses hábitos saudáveis que são tão essenciais para que a gente mantenha uma estabilidade da doença ou um segmento do tratamento. Então, a paciente depressiva, ela vai fugir e a gente talvez perca aí um segmento adequado dela. Muito obrigado. Eu vou encerrando, presidente. Posso encaminhar? Eu levantei a mão, quero só fazer uma perguntinha, se me permite. Alô? Pode? A última. Eu sou ontologista, portanto, não é uma pergunta técnica. Nós somos fanáticos por educação para a saúde. O Outubro Rosa é um projeto dessa ordem, é de conscientização, é de educação para a saúde. Mas o que muda tendências de maneira muito longeva é educação para a saúde em gerações jovens. Existe algum problema, ou algum programa na esfera escolar para essa proposta de educação na saúde relativa à oncologia? Algo tão consistente como Outubro Professor Rufo, quer responder? Sim. Professor Luiz, não tem um programa que seja de fato efetivo nesse sentido. Parece que se torna muito longe, muito distante o que meninas veem e aquilo que vai acontecer com elas no futuro, quando acaba amadurecendo. Então, não existe um programa, pelo contrário, dentro do Ministério da Saúde, aquilo que também já foi comentado hoje, uma dificuldade de se aceitar, né, que as mulheres possam ser estimuladas a fazer exame físico e principalmente mamografia, numa faixa mais jovem, aos 40 anos, enfim. Então, o que acontece hoje para meninas e para conscientização, conforme o senhor sugeriu, são ações isoladas, né, de alguns mastologistas e de alguns grupos que tentam entrar dentro das escolas e levar o conceito, né, de que essa menina pode, através dela, estimular seus familiares, incentivar seus familiares a fazer exames de mama. Não só de mama, mas também outros exames e cuidados com a saúde. Mas isso é muito mais do ponto de vista pessoal e individual do que como um programa nacional de ação para a saúde mamária. Obrigado. Presidente Menck. Muito obrigado. Gente, a hora é quase meio-dia. Não, o Zoom me avisa que vai encerrar a reunião. Vocês não sabem a alegria que me deram ao virem compartilhar conosco deste painel nesta manhã de sábado. Vocês sentiram a amplitude, a visão panorâmica do que aqui foi exposto e mesmo a sua importância como tema social e o que esta academia muito preza. Então, muito obrigado pela presença de vocês, aos palestrantes brilhantes, foi uma honra. Meu presidente, pode encerrar. Eu encerro agradecendo a oportunidade que deste, junto com o Dr. Sérgio, de trazer algo tão importante, tão bem estruturado, e com isso transfiro a minha homenagem aos palestrantes que foram repetitivamente manifestados, houve manifestos da alta qualidade. Nós tivemos a execução da proposta de novos talentos, acho que vão ter que mudar o nome, tirar novos, porque a doutora Camille brilhou, que realmente está numa fase altamente madura para ser chamada de forma diferente.
algo tão importante tem que ser material de um acervo. E nós temos todas essas palestras em YouTube para consultas, para um acervo futuro de análise histórica, e, portanto, fica bem anunciado isso, de que o que semearam aí fica solidamente armazenado dentro da nossa academia. E aproveito, então, pela segunda vez, agradecer a todos os presentes, os palestrantes, os organizadores, e dou por encerrada essa maravilhosa sessão.